Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário que você vai ouvir, mas uma coisa eu tenho convicção: esses 12 dias são tremendos em nossas vidas. Então a palavra Êxodo, capítulo 33, versos 15, está escrito: então disse-lhe, quem está dizendo aqui é Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Ou seja, não dá para fazer nada sem a presença de Deus. Vamos trazer à memória, queridos, que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele soprou, a Trindade soprou sobre as nossas narinas. Então, como fazer qualquer coisa sem o Senhor estar presente? É com a presença do Senhor que conseguimos ultrapassar nossas barreiras, pular muralhas, enfrentar todos os desafios, mesmo quando temos medo. Porque, queridos, o fato de termos medo não significa que somos fracos. Nós somos seres humanos e temos medo. Mas o medo não é um medo de nos paralisar, é um medo do desafio. Então esse desafio faz com que nós nos apeguemos à presença do Senhor e colocamos a nossa mente dizendo: o Senhor está vivo, portanto Ele está aqui comigo. Então Ele me faz pular as muralhas, Ele me capacita a enxergar o que ninguém vê. E o Senhor nos faz enfrentar diariamente os desafios. Mesmo com medo, novamente, somos capacitados por sua presença a enfrentar todos os obstáculos. E aqui eu quero dar um exemplo que está escrito lá em Atos, capítulo 12, do 4 ao 11. O que está escrito aí? Depois você lê na sua casa. É quando Pedro é preso por Herodes. E Herodes tinha a intenção de matá-lo. E aí o que aconteceu? Ele estava lá preso, existia 4 guardas com ele, 2 de cada lado, ele estava algemado, 2 na porta e 2 em outra porta, ou seja, ele estava bem guardado. Mas a igreja de Cristo estava clamando naquela noite. E o que aconteceu? A presença do Senhor. O Senhor deu ordem aos seus anjos para que fosse lá na prisão. E simplesmente as algemas caíram por terra. As portas se abriram. Pedro ficou livre. Pedro foi libertado das garras do inimigo. Então, queridos, se você entender a profundidade desta palavra, você vai enfrentar na sua vida todos os desafios que o Senhor propor no seu caminho. Porque você sabe, você tem exemplos na palavra, como eu acabei de dizer. E fique imaginando a situação de Pedro. Ele sabia que ali era o fim dele, porque ele estava muito bem guardado pelo inimigo. E na cabeça do inimigo, quem ousaria soltá-lo? Nem seus próprios soldados. Mas nós temos um Deus que está vivo e que ouve a oração. E a presença dele é algo sobrenatural, a ponto de iluminar aquele cárcere que estava escuro. Pedro estava com muito poucas vestes, talvez até nu, tanto que o anjo diz: coloque a sua capa.
né? E há algumas traduções que diz: Pedro, coloca as suas sandálias e também a sua capa. E aí ele foi, naquele momento, ele achou que ele estava tendo uma visão. E na verdade, ele estava vivendo um dos seus maiores milagres da vida, né? E a fé de Pedro aumentou, e da igreja que estava intercedendo por ele também aumentou, porque ele foi até lá, né? E tanto é que quando ele foi até a igreja, dos seus amigos, dos irmãos que estavam orando por ele, a menina que abriu uma parte da porta, ela falou: Pedro está aqui, eu acho que é um fantasma. Ela ficou com muito medo e ninguém acreditou que Pedro poderia estar ali. Então, queridos, seja quais são os seus temores, seja quais são as suas dificuldades, seja o que for, o que estiver acontecendo com você, desde que você invoque o Deus vivo e todo-poderoso, ele passa a ser para a gente, né? A experiência que eu tive, tão palpável, porque a presença do Senhor é palpável, porque o nosso Deus é real. E eu declaro, queridos, que você que está me ouvindo está se apropriando agora da presença do Senhor, e você vencerá todos os seus medos. Diante disso, eu quero clamar para o mês de fevereiro e profetizar que superaremos todos os nossos desafios de fevereiro. Fecha os teus olhos, querido Pai, conforme a sua palavra de Êxodo, capítulo 33, versos 15, Pai, que sem a sua presença nós não vamos a lugar nenhum, é uma decisão nossa, Pai, e queremos pedir que o Senhor nos conduza, o Senhor nos ajude nos momentos mais difíceis, assim como o Senhor ajudou Pedro de uma maneira sobrenatural, né? Ele viu um portão de ferro abrir sozinho. E quem fez isso? Foi o Senhor, a sua presença e a ordem que o Senhor deu ao anjo para abrir todas as portas para ele, para tirar as suas algemas. Se porventura, queridos, você se sente algemado, se porventura você se sente aprisionado, se porventura você está com medo, olha, chegou o momento de você ser liberto. Hoje, agora, em nome de Jesus, o Senhor, a presença do Senhor te libertará. A presença do Senhor trará sobre a sua vida a alegria. A presença do Senhor fará com que, mesmo que você neste momento esteja enfrentando os maiores desafios da sua vida, você vai se apropriar dessa palavra e vai declarar: a presença do Senhor é comigo. E diante disso, queridos, eu profetizo desde já que todo aquele que se apropriar desta palavra verá a glória de Deus, assim como Moisés viu e assim como Pedro viveu. Que você viva na presença do Senhor. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém.